Desde os primórdios do surgimento do universo, há mais de 13 bilhões de anos, o homem está em constante evolução juntamente com o meio em que vive. Como tudo surgiu, o Big Bang, o desenvolvimento das plantas, dos animais, da cultura, dos seres mais simples aos mais evoluídos. Desde a Revolução Industrial, em que a manufatura foi substituída pela maquinofatura, a produção aumentou de forma significativa. Desde lá, vemos que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera tem aumentado consideravelmente. Sim, é verdade. Nos últimos anos, a grande liberação de gases poluentes tem contribuído de forma abundante para a degradação do meio ambiental e ecológico, o famoso efeito estufa. A maior ameaça à camada de ozônio vem do CFC, o composto químico clorofluorcarboneto usado em refrigeradores, condicionadores de ar e como propelente em latas de spray. Quando é liberado na troposfera, o CFC mistura-se com o ar e alcança as camadas mais altas da atmosfera. Na estratosfera, o CFC atinge a camada de ozônio, que funciona como um filtro que protege a Terra da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. A exposição do CFC à radiação ultravioleta quebra o composto e libera o cloro. O cloro destrói a molécula do ozônio. Um único átomo é capaz de destruir milhares de moléculas de ozônio. A camada de ozônio já apresenta um buraco na Antártica, o que aumenta a radiação ultravioleta na superfície da Terra e ameaça a vida no planeta. O desenvolvimento sustentável, que deveria ser uma escolha por conta do capitalismo selvagem, acaba sendo segregado à resposta natural, apesar de às vezes ser tardia. Quando a mesma se apresenta, causa grandes transtornos em cidades, metrópoles e centros financeiros mundiais, como o tsunami que afetou nos últimos anos o Japão. É notável o desrespeito para com o meio em que vivemos. A todo instante percebemos pessoas infringindo regras ambientais, jogando lixo em locais inadequados, em propriedades privadas, desmatando a vegetação nativa, contribuindo assim para a extinção da fauna e flora local, com a destruição de hábitats. As florestas cobrem hoje cerca de 30% da superfície terrestre, mas o equivalente a 50 campos de futebol desapareceram a cada minuto entre os anos 2000 e 2012, graças ao desmatamento, na maioria das vezes para aumentar a superfície de cultivo, mas a exploração de madeira, os incêndios, a pecuária em excesso e as mudanças climáticas também são responsáveis. A Bacia Amazônica é o lar da maior floresta tropical do mundo. Satélites no Brasil fazem a localização de desmatamentos ilegais e ajudaram a reduzir a prática após um recorde de 80% em 2004. Mas o problema continua. O desmatamento tem várias consequências, como a destruição das casas e o habitat da fauna, a redução da biodiversidade, o aumento das emissões de gases de efeito estufa, o rompimento do ciclo da água e o aumento da erosão do solo. As soluções possíveis são o manejo sustentável das florestas, o replantio de árvores e a reutilização e reciclagem de produtos de madeira. Segundo a organização WWF, as florestas tropicais podem desaparecer em 100 anos no ritmo atual de desmatamento. Sem florestas, o ecossistema global poderia entrar em colapso. As queimadas também são protagonistas. Medidas têm sido tomadas. Reuniões mundiais como a Eco 92, concentração em prol do melhor destino, daquilo que para muitos não teria nenhuma utilidade. Essa área tinha uma vegetação mais densa, era um cerrado denso ou cerradão aqui, e que foi impactado pelo fogo. Nós podemos ver aqui atrás, isso aqui era uma arvoreta, né, que foi morta pelo fogo.
E várias outras aqui nessa área a gente pode ver com o tronco todo preto e sem rebrota, mostrando que elas morreram. A reciclagem é de suma importância. Através dela é possível transformar lixo em luxo, famosa expressão que incentiva medidas preventivas. A espécie humana surgiu na Terra há cerca de 3 milhões de anos. E surgiu como uma vocação admirável, a de transformar tudo à sua volta. Transformamos pedra em ferramenta, planta em roupa, chão em milharal, milho em pipoca, trigo em pão, água em energia, papel em literatura, silício em videogame, petróleo em velocidade. Vivemos hoje uma cultura de transformações cada vez mais aceleradas. E o fato de estarmos realizando plenamente a nossa vocação é maravilhoso, não fosse por um detalhe. Um detalhe do tamanho do mundo. A Terra não tem recursos suficientes para o nosso ímpeto transformador. Já somos 7 bilhões de pessoas e seremos muitos mais. Nosso impulso transformador só vai se expandir nos próximos anos. O que faremos diante deste enorme dilema? O homem vai parar de transformar o mundo? Vai abolir uma vocação tão bela e profunda da noite para o dia? Como vamos tornar compatíveis a continuidade de nosso desenvolvimento e nossa própria existência no planeta Terra? Podemos começar com um punhado de sementes. Há milhares de anos, deve ter havido um momento em que, pela primeira vez, se percebeu que uma semente guardava uma planta futura. Com água abundante e a energia do sol, um grão aparentemente inerte renascia, transformava-se. Uma semente é vida latente, secreta, misteriosa, apaixonante. Em todas as culturas, a semente sempre foi um símbolo poderoso de transformação do futuro. Quais são as sementes de hoje? Sabemos que o homem não vai parar de transformar o mundo. A vontade de transformar está praticamente inscrita no nosso código genético. Assim, se temos uma chance, é a de aplicar nossa vocação transformadora sobre ela mesma. Transformar a própria transformação.
As sementes de hoje são as ideias e atitudes capazes de fazer com que o homem passe a transformar o mundo de maneira mais limpa, mais pensada, mais responsável. Vamos incrementar ainda mais as fontes de energia renovável. Vamos investir na expansão da produção agrícola e nas práticas de baixa emissão de carbono. Vamos promover a segurança alimentar e a inclusão social. Vamos reduzir o desmatamento. Vamos conservar as florestas e a biodiversidade e buscar meios de compensar as perdas do passado. A conservação dos recursos naturais da Terra é um compromisso que deve ser assumido pelos países que ainda têm muito o que conservar e por aqueles que já perderam a maior parte da sua riqueza ambiental. As sementes de nosso futuro comum estão aqui, agora, em nossas mãos. Que elas se espalhem pelo mundo todo e brotem, desabrochem, frutifiquem. E que a sombra de suas árvores e a doçura de seus frutos nos confortem e alimentem por incontáveis gerações.